Olha aí, pessoal, o preço da gasolina nas bombas de combustíveis dos postos está bombástico, né? Com o perdão do trocadilho, porque olha só, a gasolina passou de R$ 6 o litro pela primeira vez em 10 meses. A coisa está só decolando, meu amigo. Essa é a verdade, né? Então, em alguns lugares aqui, inclusive, o valor da gasolina chegou em 6,13 reais por litro, né? Então, estamos falando de uma alta aí na faixa de 2,7%, alguns colocam 2,68%, mais arredondadinho, né? Tá subindo pra caramba, essa é a verdade. E lembrando que isso aqui vai impactar a inflação do mês de julho, sem dúvidas, dediquei um vídeo aqui no dia de hoje a esse tema, inclusive o tema da inflação, vem chumbo grosso pela frente aí, com certeza, né? E, na verdade, estamos vendo o início de um movimento irreversível. Gasolina, o diesel, qualquer outro combustível, todos vão ter que ser reajustados, porque não dá mais para segurar esse preço usando os combustíveis como mecanismo para disfarçar, maquiar a inflação que já está bombando por aí, né? E sim, a defasagem do preço da gasolina e do diesel continua extremamente forte, muitos centavos ainda precisam ser repostos aí, né? Então, vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece aqui? A reportagem da Folha diz que é a primeira vez que passa de R$ 6 por litro em 10 meses, né? Mas isso aqui é para maquiar o tamanho do problema, porque passar de R$ 6 o litro é R$ 6,01, né? Isso aí já passou. Então, sim, é a primeira vez que acontece isso em 10 meses. Na verdade, aqui foi setembro de 2023, quando isso aconteceu, já considerando a inflação, tá? Então, fazendo a correção aqui pela desvalorização da moeda e tudo mais. Mas o ponto não é esse aqui. Esse patamar que nós chegamos de R$ 6,13 já foi medido na semana passada, inclusive, é o maior valor no governo Lula, é o maior patamar que a gasolina chegou neste governo Lula 3.0, ou seja, né, que é o maior valor desde o início, né? É uma coisa muito grave, portanto, né? O pessoal parece que não dá a devida importância para isso. Tinha que colocar isso aqui na manchete, né? Gasolina chega a R$ 6,13, né? Ninguém está falando isso aqui. Maior valor neste governo Lula, né? Desde que o Lula assumiu o mandato. Então, houve uma alta acumulada aqui de 5%, né? Desde a semana lá anterior ao ajuste, que dá aqui 0,29 reais, né, 29 centavos, vamos falar direitinho aqui, por litro, né? O que acontece? Isso tinha sido anunciado pela Petrobras, ok, que haveria um aumento, só que a previsão da Petrobras era aumento de 15 centavos por litro, né? Já subiu praticamente o dobro do que foi prometido pela estatal aí, portanto, né? É um problema sério que vem sendo empurrado com a barriga aí, há algum tempo, né? Por quê? Qual que é o ponto aqui principal? Eu já falei várias oportunidades aqui no canal, certamente você já ouviu se você me acompanha há mais tempo por aqui, né? O governo Lula voltou com aquela coisa de abrasileirar o preço dos combustíveis, da gasolina e do diesel, aquela política de manter os preços estáveis usando a Petrobras para fazer esse intento político, ao invés de deixar o preço flutuar, como acontecia no governo Temer e no governo Bolsonaro também, né? É claro que a flutuação de preços, especialmente no mercado tão volátil quanto o do petróleo, e do qual o Brasil depende bastante do ponto de vista das exportações, é claro que isso faz o preço subir e descer o tempo todo, né? Essa é a verdade, acaba prejudicando a previsibilidade dos negócios. Paciência é a característica disso aí, né, desse produto. Então o governo Lula decidiu dar uma segurada nisso aí, usando a Petrobras para manter os preços baixos, ainda que lá fora os preços estejam altos, e eles estão altos pra caramba. E com o dólar subindo cada vez mais, fica difícil, né?
Então a Petrobras está queimando o caixa para manter o preço da gasolina artificialmente baixo, do diesel também. Só que a empresa parece que já está abrindo o bico, porque ela não está conseguindo segurar essa peteca. Esse fenômeno está durando mais do que o previsto. Teoricamente, né? Quando o preço do barril do petróleo caísse, a Petrobras manteria o mesmo preço dos combustíveis para repor o seu caixa. É difícil que isso aconteça. Teve um fenômeno desse no ano passado. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, pressionou para que a Petrobras cortasse, diminuísse os preços, né? Violando totalmente o combinado com o então presidente, o então CEO Jean Paul Prates, e fazendo a Petrobras perder a oportunidade de recompor o seu caixa ali. Então, agora nós temos vários meses acumulados de defasagem de preço que estão cobrando a sua conta da Petrobras, sem dúvida, e agora a coisa está sendo aos poucos repassada aí para o consumidor final, né? Então, isso aí, de fato, né, é uma coisa quase inevitável. Iria acontecer em algum momento, só que vai causar toda a sorte de deterioração da imagem do Lula, vai causar prejuízo de capital político para ele, vai pressionar a inflação, subindo também o diesel. Subiu um pouco menos, né? Subiu alguns centavos aqui, 3 centavos, né? Tá bem restrito o diesel ainda, né? O governo sabe o problema que ele representa, porque tudo neste país circula em cima de caminhões. Se o diesel começar a subir, tudo vai ficar mais caro também, e aí a inflação sai de controle de forma generalizada. O problema é a bendita da defasagem que continua aí, né? Eu trouxe os números da própria Abicom, que é quem faz essa avaliação, números de hoje, tá? 25 de julho, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e dá uma olhada na tabela com a defasagem. Eu não sei se vai dar para você ver muito bem detalhado, mas aqui nós temos, né, a média da defasagem nos polos da Petrobras, que é o mais interessante, né? Veja aqui, portanto, que o diesel está com 47 centavos de defasagem, meu amigo, e a gasolina está com 31 centavos. Se a Petrobras fosse apenas repassar o valor que está lá fora, praticado lá fora, de diferença do que tem hoje, né, no mercado interno, que está sendo feito no mercado interno, sem que isso aqui seja considerado para fins de tributos depois, nem nada disso, porque esse valor vai sendo repassado na cadeia produtiva até chegar no consumidor final. 31% lá na refinaria não significa 31% lá na bomba de combustível, né? 31 centavos, perdão. Mas imagina que fosse aumentar 31 centavos numa tacada só. A gasolina ia passar para 6,44, meu amigo. Imagina a desgraceira que seria esse aumento brusco do preço da gasolina nesses patamares aí, né? Então, tem esse valor para ser corrigido ainda dessa defasagem até o momento, meu amigo. A coisa pode mudar consideravelmente, né? Aqui tem a defasagem dos preços aqui, né, da gasolina e do diesel. Aqui é o equilíbrio, essa linha verde. Você pode ver que teve uns períodos em que, na verdade, né, o preço interno estava mais alto do que o preço praticado lá fora. Foi aqui que o Alexandre Silveira agiu para reduzir, e olha só como a coisa se deteriorou de lá para cá, né? Tanto para a gasolina quanto para o diesel. Salvo engano, foi feito um corte do diesel em outubro, nessa época aqui, e foi feito um da gasolina em dezembro, nessa época aqui, né? Aliás, foi do diesel em dezembro, da gasolina em outubro. Mas, enfim, né, aquele fenômeno que eu falei. E tem aqui a defasagem do diesel, está em 47 centavos, né? Imagina, o diesel chegaria a 6,50 hoje, se esse preço fosse imediatamente repassado para o consumidor final. Então, isso aqui está represado ainda, essa defasagem está represada, está maquiando a inflação. Imagina quanto ficaria o IPCA do mês de julho, hoje 25 de julho, se o governo liberasse a Petrobras para repassar esses preços aí para o consumidor final, para as refinarias, para as distribuidoras, né? Bom, a coisa iria extrapolar os limites sem dúvidas. Isso aqui está sendo artificialmente segurado pela Petrobras à custa do caixa da empresa, que está levando prejuízo a cada litro de petróleo que importa lá do exterior, né? Ainda assim, com toda essa atrapalhada do governo, essa intervenção sacrificando a Petrobras, ainda assim a gasolina continua subindo de preço e vai subir, não tem o que fazer.
com esse desarranjo interno da economia brasileira, com a retomada de tributos em cima dos combustíveis que o Bolsonaro tinha suspendido, com o dólar lá nas alturas e vai continuar nas alturas por um bom tempo, a tendência é isso aqui, infelizmente, só piorar. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.